é o maior erro que as pessoas cometem quando o assunto é emagrecimento? Um abdômen crescido. Yeah! Galera ativa, Adonis Carnevale mais uma vez aqui, e eu tô aqui para te falar de maneira rápida, de maneira simples, qual é o maior erro que você está cometendo, qual é o maior erro que as pessoas cometem quando o assunto é emagrecimento. É isso mesmo, dando continuidade na nossa série onde eu vou te treinar, a professora Adonis Carnevale, toda a minha equipe ativa, minha sócia, a professora Ludmila. Nós vamos te treinar em como conquistar o emagrecimento, como conquistar o emagrecimento definitivo, o corpo dos seus sonhos. É isso mesmo. Portanto, o que eu quero te dizer aqui nesse vídeo é qual é o maior erro que as pessoas empregam quando o assunto é emagrecimento. Quando a gente fala em emagrecimento, nós precisamos entender, meus urologistas, meus amigos, meus queridos alunos ativos, nós temos que entender que o emagrecimento é um processo. É isso mesmo, o emagrecimento ele trata-se de um processo, primeiro, neurofisiológico, um processo comportamental e um processo prático, fisiológico. Então, não só um processo cerebral, comportamental, mas também um processo fisiológico, um processo do organismo em si. O grande problema cuja as pessoas elas acometem quando o assunto é emagrecimento é tratar só de um aspecto, tratar somente do aspecto fisiológico. E muitas vezes esse aspecto fisiológico ele é tratado de maneira equivocada, de maneira incoerente. Eu não vou me atentar a isso, mas o que eu quero te dizer é que lembre-se, antes do assunto emagrecimento, seja você uma pessoa que esteja obesa, ou seja você uma pessoa que quer perder alguns quilinhos. Ah, eu quero só perder essa gordurinha. Eu tô falando com você. O que eu tô falando aqui cabe para os 3 tipos de pessoa. Então, o primeiro ponto é que nós entendamos que o processo do emagrecimento, ele não só é um processo fisiológico. Ele não é só um processo fisiológico de metabolização de gorduras, mas ele é também de queimar a gordurinha. Não. Ele é também um processo neurofisiológico cerebral e um processo comportamental, um processo mental. Já visto o que nós estamos dizendo? A maioria das pessoas, meus clientes, grande maioria das pessoas que nós atendemos via online, de maneira presencial, são pessoas que elas começam a querer emagrecer, elas tomam como estratégia o quê? Parar de comer. Amigo, amiga, dentre várias estratégias que são incoerentes, que você vai conhecer aqui, nós vamos desmistificar aqui, a parar de comer é uma das grandes estratégias, uma das estratégias que a maioria das pessoas elas começam a utilizar. Ou seja, por quê? Porque nós temos aquele paradigma de que se você consumir menos calorias e gastar mais, você vai emagrecer. O grande problema aqui que eu quero falar pra você é, e por que eu separei essa estratégia? Pra te falar que nosso organismo ele não funciona tão lindo assim, não é mil maravilhas, ok? Simplesmente se você parar de comer, ingerir menos calorias, você vai perder peso, ok? Você vai perder peso, eu estou categoricamente falando, você vai perder peso, ok? Mas o que nós temos que entender é que emagrecimento ele não se trata de peso. É o que eu te falei na nossa última aula. O emagrecimento ele não se trata de peso. O emagrecimento se trata de perder gordura corporal, são coisas diferentes. São coisas que nós devemos separar na nossa cabeça. Então, as pessoas elas imaginam que perder peso na balança é estar emagrecendo. Perder peso na balança é atingir o resultado de emagrecimento, mas não é. Qual é o problema de você perder peso? O que eu já te expliquei na nossa última aula. O problema de você perder peso é que grande parte desse peso, 80% desse peso não é gordura. 80% desse peso, 60% é músculo, 60% são massa muscular e 20% são água. Então, o que eu quero que você entenda é que não adianta, o maior erro que você está cometendo quando o assunto é emagrecimento é parar de comer pouca caloria. Para com isso, de uma vez por todas, para com isso. A pergunta que eu quero te fazer é, você realizando esse tipo de estratégia, você atingiu o seu objetivo? Você ficou com o corpo legal? Você ficou com a estética que você desejava? Se a resposta for negativa, por que você está fazendo ainda? Por que você continua? Por que você bate nessa tecla, sabendo que ela não vai te levar para onde você quer? Entenda, o que eu quero aqui com você, olhe bem dentro dos meus olhos, eu quero que você entenda o que é o emagrecimento de verdade sustentável. E o emagrecimento sustentável não vai vir com você comendo pouco, comendo menos. Não vai vir
parando de comer, ficando sem comer janelas. O que isso vai acontecer? Te vai gerar um distúrbio alimentar, um transtorno alimentar que vai ser pior. Tanto é que as pesquisas demonstram, a cada 10 pessoas que fazem esse tipo de estratégia, 8 pessoas voltam o peso que tinham e 3 pessoas, 30%, voltam o peso que tinham e ganham mais peso ainda. Então, o que eu quero te dizer, fisiologicamente, você começar a ingerir menos caloria, seu organismo é tão inteligente que ele saca na hora que você está querendo ludibriar ele, não é mesmo? Então, o que ele faz? Ele entra num processo fisiológico chamado termogênese adaptativa. Você não precisa saber disso, o que você precisa saber é que seu organismo é tão inteligente que quando você começa a dar menos caloria para ele começa a gerar, ele começa a gastar menos energia automaticamente, ele gasta menos energia para te manter vivo. Ele gasta menos energia. Então, não adianta nada você comer menos. Não adianta nada você parar de comer. Porque o seu organismo, depois de 3, 4 dias você fazendo isso, ele já se acostumou. E qual é o problema disso? Ele não vai atacar a gordura, porque a gordura é algo que é muito importante para o organismo. Gordura é importante. Deixa eu te falar. Gordura para o organismo é igual a energia. E nosso organismo ele funciona de maneira biológica. Nosso organismo ele funciona de maneira ancestral, de maneira o homem das cavernas. Ele funciona de maneira biológica. E a biologia do organismo é acumula gordura, porque eu não sei quando essa pessoa vai comer de novo. Aí você para de comer, seu organismo já se habitua rápido. Termogênese adaptativa, ele gasta menos caloria. E não adianta nada você comer. O que sabe que vai acontecer? Você vai jogar fora aquilo que é muito importante, que é massa muscular. Então, professor Adonis, se não é interessante esse erro, o maior erro é parar de comer, o que eu devo fazer, professor Adonis? É o que a gente vai conversar ao longo desse vídeo, é o que a gente vai conversar ao longo dessa série. E o que você vai fazer como dica prática? O que você vai fazer como dica prática para de uma vez por todas começar o emagrecimento de maneira sustentável? A dica prática que eu quero para você, olha aqui dentro dos meus olhos. Você pode ficar comer menos. Olha aqui pra mim, eu tô te validando. Coma menos calorias. Mas não faça isso de maneira consecutiva. Não faça isso de maneira consecutiva, que é um tiro no pé. Lembra da termogênese adaptativa? É isso mesmo. Seu organismo vai se adaptar. Nosso organismo ele se adapta. Como que tem gente que mora, por exemplo, no Nordeste brasileiro, que se acostuma, se habitua com o calor insuportável, como tem gente que mora no Polo Norte, que se acostuma com o frio insuportável. Olha lá o Papai Noel. Papai Noel mora no Polo Norte. Brincadeiras à parte, galera. Olha como o nosso organismo, ele se acostuma. Então, olha o que eu tô te falando. Confia no que eu tô te falando. Isso é fisiologia, isso é ciência. Seu organismo vai dar um jeito de gastar menos caloria para sobreviver. Não adianta nada você comer menos. Comer muito pouca caloria. Isso você vai acabar minando sua resistência, você vai acabar perdendo massa muscular, o que não é legal para um emagrecimento sustentável. Ei, lembra? Eu tô te dando uma abordagem que você nunca viu, porque eu quero que você tenha resultados que você nunca teve. Eu quero que você tenha resultados que você nunca teve. Então, professor Adonis, o que eu faço? O que eu faço, professor Adonis? Coma menos calorias, mas escolha um dia e espace 3. Coma menos calorias um dia, coma um normal, o outro normal, coma menos calorias no outro dia. Vai fazendo uma ondulação de ingestão calórica. Ah, isso é muito difícil, professor Adonis. Quer uma dica prática? Prática. Come normal, que você está acostumado nos dias normais. E aí o que você vai fazer? Você vai tirar a porcaria em determinados dias. É a porcaria mascarada. Professor Adonis, o que é a porcaria mascarada? Tem um vídeo nosso aqui no canal que eu te explico o que é a porcaria mascarada. Então, primeira estratégia, tirar a porcaria mascarada. A segunda estratégia é você comer menos mesmo. Então, vai lá, você faz um prato desse tamanho, faz um prato da metade. Corta pela metade a ingestão calórica em um desses dias. E assim você vai conseguir fazer uma ondulação. Ou diminui o carboidrato simples, diminui o carboidrato. Enfim, existem várias estratégias, eu não vou alongar esse vídeo. O que eu quero aqui simplesmente é que te cutucar, assim ó. Pum, 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 pum. Eu quero te cutucar para que você possa gerar na prática esse tipo de estratégia de uma vez por todas alcançar o emagrecimento sustentável. Adianta ficar sem comer 2, 3 semanas, um mês, comendo só abacaxi? Não, porque seu organismo já vai se acostumar. Transtorno mental vai acontecer com você, você vai comer muito mais depois, você vai reganhar esse peso. Qual é o problema? Você perdeu massa muscular e colocou gordura. Aí você tá com o mesmo peso na balança, só que sem massa muscular e com mais gordura. Sabe o que é isso?
doença cardiovascular. Sabe o que é isso? Morte. Menor expectativa de vida. Eu não quero que você fique assim. Então, escute bem com carinho o que eu estou te falando. Use a estratégia de ondulação alimentar. Coma menos calorias, sim. Um dia, aí nos outros 2 você come normal. Não estou falando para você destruir na alimentação. Não é isso. Come normal. Come balanceado. Aí no outro dia, come menos caloria. E assim sucessivamente você vai ver que você vai enganar o teu organismo, uma vez que nós entendemos que o nosso organismo ele se adapta facilmente a tudo. Adonis Carnevale aqui e eu sou quem vai te treinar para você garantir de uma vez por todas o emagrecimento, mas não é qualquer emagrecimento não, é o emagrecimento definitivo. Beijo no coração, até a próxima aula.